boa noite a todas e a todos. Eu não gosto de falar de mim e fiz de tudo, para adiar este momento. Mas é com muito prazer que aqui estou para contar um bocadinho de um percurso, que é um percurso, se calhar, errante pelas bibliotecas e pela vida. À semelhança de outras colegas e outros colegas que estiveram aqui antes de mim, eu não era para ser bibliotecária. Nunca na minha vida me passou pela cabeça que iria ser bibliotecária. Estudei História, versão científica, no Porto. Não quis ficar em Braga porque não queria ser professora, aliás, odiava professores. E como qualquer pessoa licenciada em História, acabei a licenciatura e trabalhei num bar e fui guia turística e fui várias coisas. A melhor coisa que fiz foi fazer classificação do património construído no município de Vila Verde, onde estou agora, vejam lá. Quase onde comecei e quase certamente onde vou acabar a minha vida profissional, embora noutra área. Fui professora provisória e tal, e pensava eu seguir o curso, uma pós-graduação em museologia que existia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mas a pós-graduação acabou. E um dia a minha cunhada, mulher do meu irmão Henrique, atrás de quem eu andei toda a vida, perguntou-me: então, e porquê é que não fazes o curso de bibliotecária? E eu disse: era só o que faltava, ando sempre atrás do meu irmão, não vou. Mas pronto, lá acabei por me convencer. Candidatei-me no primeiro ano em que abriu o curso no Porto. Chumbei, não entrei. Segundo dizia o Padre Marques, saudoso Padre Marques, que aqui evocamos numa outra sessão, chumbei no exame de francês. Tivera eu escolhido inglês, tinha passado de certeza, resolvi fazer o mais difícil. Mas pronto, não entrei. 2 anos depois voltou a abrir o curso, entrei e, entretanto, fui-me apaixonando pelas bibliotecas públicas e pela ideia de bibliotecas públicas, que o meu irmão Henrique, e sou mais uma a dizê-lo, e eu sou irmã dele, mas a verdade é esta, que o meu irmão Henrique ia propagandeando aqui pelas terras de Braga, com a qual eu me ia familiarizando, sobre a qual eu ia lendo aquilo que ele me dava a ler, e portanto decidi que queria ser bibliotecária pública, e foi assim que fui estudar, e foi nessa convicção que fiz o curso de Ciências Documentais, variante de Bibliotecas e Centros de Documentação no Porto. Ainda antes de acabar o curso, e tinha eu conhecido também muito saudosa Isabel Sousa, uns anos antes, na apresentação, na inauguração do Bibliomóvel de Vila Nova de Famalicão, onde estava a Maria João Sampaio também, que já lá trabalhava no município, na biblioteca. Não sei se a Maria João está aqui hoje. Então eu conheci a Isabel Sousa. A Isabel, entretanto, foi trabalhar com o Matoso no inventário dos bens móveis para a Torre do Tombo. Era preciso uma pessoa para a substituir, porque uma bibliotecária só não bastava. E a Maria João tinha, entretanto, sido nomeada chefe de divisão da cultura. E eu fui para Famalicão substituir a Isabel Sousa. Aí vivi alguns dos melhores anos da minha vida, não só pelo companheirismo, pelas pessoas magníficas que encontrei, pelo projeto maravilhoso de criar uma nova biblioteca, e acho que aí encontrei a minha vocação, porque eu gosto é de fazer de novo. Quando as coisas estão feitas, começam-me a aborrecer. Então vou-me embora. E tem sido assim ao longo de toda a minha vida. Faço, vou-me embora, faço, vou-me embora, faço, vou-me embora. E foi assim em Famalicão também. Tive uma professora extraordinária que foi a Isabel, que embora não estivesse lá, se empenhou em fazer a minha educação, não sentimental, mas bibliotecária. Tive um presidente de Câmara que nunca mais, com uma qualidade que nunca mais encontrei, nem estou certa que encontrarei
noutro local, que era o Agostinho Fernandes, que era um filósofo, um tipo da cultura e um tipo que transformou uma cidade industrial de risco ao meio e profundo analfabetismo numa sociedade de cultura que ainda hoje que manteve essa referência da cultura e continua ainda hoje a desenvolvê-la, tendo mudado o presidente, tendo mudado o partido, tendo mudado tudo. E foram anos muito interessantes. Aprendi a fazer fazendo, porque a gente na escola se aprende muitas coisas, nunca as aprende tanto como quando está no contexto profissional, como quando está no trabalho, como quando faz asneiras, como quando tenta e não consegue, ou como quando afinal vai tendo sucesso nas realizações, trazendo pessoas à biblioteca, levando a biblioteca para fora, trazendo cultura, criando comunidades, promovendo as literacias, promovendo as aprendizagens, vendo como todo aquele espaço de livros se enche de pessoas de todas as idades. E eu acho que a vitória maior de todas que consegui em Vila Nova de Famalicão foi essa coisa extraordinária de, tenho que vos situar, a Biblioteca Municipal estava numa zona que era considerada da expansão da cidade, mas do outro lado da cidade passava uma estrada nacional pelo meio. E as pessoas, para virem à biblioteca, tinham que atravessar nas passadeiras, embora a estrada nacional. Não havia semáforos, não havia mais nada, havia passadeiras, os carros vinham depressa. E eu convenci o presidente de que, enfim, eu se fosse mãe não deixava o filho meu ir à biblioteca. Todos os acessos eram por estradas nacionais. E o presidente da Câmara é o primeiro que eu conheço que construiu uma ponte para peões para irem à biblioteca. É das coisas mais bonitas que me aconteceram na vida e nunca a esquecerei. Mas chegou um momento em que Famalicão me parecia fácil. E estava tudo feito, ou quase tudo feito. Toda a gente queria ir a Famalicão, iam os autores, iam os escritores, as pessoas frequentavam a biblioteca, nós realizávamos iniciativas de todo o tipo, saíamos da biblioteca, tínhamos a biblioteca itinerante, tínhamos a biblioteca no hospital, tínhamos as caixas de biblioteca nas escolas, fazíamos formação para as escolas, estávamos bem avançadas no tempo, e não era eu só, era a Maria João também, a Maria João uma fantástica profissional com quem também aprendi muito, e minha grande companheira e amiga. E abri o concurso para uma Câmara Municipal pequenina, num sítio rural, um atraso de vida, e eu decidi concorrer. E concorri para Vila Verde e fui para Vila Verde. Vila Verde estava ainda a acabar a construção da sua nova biblioteca e eu estive ainda um ano num espaço horrível onde as bibliotecas municipais funcionavam antes da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que era uma espécie de rumos das câmaras municipais, uns sítios nas caves, sem luz, com armários fechados, esconsos, escuros. E pronto, lá tínhamos as enciclopédias, os jornais, alguns livros que os alunos das escolas vinham consultar, mas o grande desafio era a nova biblioteca que estava a ser construída no antigo edifício da Câmara Municipal, que era um edifício do século XIX, ali plantado completamente no centro de Vila Verde. E em Vila Verde, na altura, não havia nada. Não havia nada. Não havia cinema, não havia teatro, não havia livrarias, não havia espaços culturais de tipo nenhum. Havia muita cultura, muita e profunda cultura popular. Havia o início da valorização de uma tradição espantosa que nós temos no Minho, que são os lenços de namorados. E havia muita gente fantástica. E o curioso é que, tanto nessa altura, como hoje que regressei recentemente a Famalicão, a Vila Verde, o que de melhor encontrei foram as pessoas. E encontrei pessoas, professores, trabalhadores das várias áreas,
absolutamente maravilhosas e absolutamente disponíveis. E eu tenho que encurtar isto, senão daqui a bocado não falo mais nada. A verdade é que conseguimos transformar uma pequena biblioteca no fim do mundo numa biblioteca fundadora de uma rede de bibliotecas modelo da Unesco que foi criada após a publicação da terceira versão do Manifesto da Unesco sobre bibliotecas públicas em 1992 e 94, no Congresso da IFLA de Barcelona. Esta rede foi fundada pela Suécia, que procurou parceiros noutros países. Os países iniciais foram Portugal, a Suécia, a Estónia e o Zimbábue, a região do Bulawayo, que é uma região minoritária do Zimbábue. E eu tinha conhecido essas bibliotecárias suecas num dos múltiplos encontros internacionais que a Maria José Moura organizava e em que nos fazia a todos participar. Então num ano tínhamos o encontro luso-espanhol de bibliotecas públicas, no outro ano tínhamos o encontro das bibliotecas do sul da Europa e do norte da Europa, da Escandinávia. Num desses encontros conheci uma pessoa que também me influenciou muito, discreta, hoje ninguém fala dela, mas foi a Barbara Thomas, uma bibliotecária muito culta, que era diretora dos serviços de bibliotecas da Suécia à época, e a bibliotecária de uma terra também pequena chamada Liusdal. Elas criaram esta rede de bibliotecas modelo. Vila Verde acolheu o primeiro encontro formal desta rede, deu-lhe o nome, fui eu que lhe o inventei, UNET, UNESCO Model Libraries Network. Fizemos-lhe o logotipo, que foi um designer amigo, hoje muito célebre, na altura jovem, o Francisco Providência, que o fez de borla. E aí também incitamos uma colaboração internacional que foi para mim, para nós todos na biblioteca e acho que para todos os membros, uma grande aprendizagem de avaliação dos nossos serviços, de tentativa de fazermos com que os nossos serviços correspondessem às missões da biblioteca pública consignadas pelo Manifesto da Unesco sobre bibliotecas públicas, sabendo que para isso não era necessário que fôssemos bibliotecas de cidades ricas, que fôssemos bibliotecas superfinanciadas, mas era necessário que soubéssemos adaptar e criar serviços para as nossas populações e, sobretudo, já nessa época, porque não é uma novidade de hoje, com as populações, porque é com as pessoas que nós fazemos o trabalho. Se é para elas que o fazemos, tem que ser com elas que o construímos. Eu estive mais 4 anos em Vila Verde. Por essa altura também nasceu a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares e Vila Verde foi escolhida como um dos primeiros concelhos onde funcionaram as bibliotecas piloto da rede. E outro dia contava-me uma professora, que hoje faz parte da já muito rodada Rede de Bibliotecas de Vila Verde, contava-me ela que foi espantoso quando um dia chega a bibliotecária à Escola do Bom Sucesso número 1 de Prado e pergunta assim, então, vocês querem uma biblioteca? E eles disseram sim. E lá foram uma das escolas onde funcionaram, uma escola de primeiro ciclo do ensino básico, onde funcionaram as primeiras bibliotecas escolares do Concelho de Vila Verde, só 2 anos depois de ter nascido a Biblioteca Municipal. E estas são o trabalho com as bibliotecas escolares, ao contrário do que muita gente disse e pensou ao longo de muito tempo, foi uma alavanca para a Biblioteca Municipal. Fez crescer a Biblioteca Municipal e fez a Biblioteca Municipal ter mais influência junto de pais, junto de avós, junto de mães, junto dos educadores, porque nós conseguimos ir para lá do trabalho com as crianças, que é essencial, que é o que a biblioteca faz, a biblioteca escolar, mas nós fomos fazer serviço de biblioteca pública com os pais e com as famílias destas crianças, que também muito dela necessitavam. E não vos vou contar detalhes, que nunca mais saímos daqui.
a verdade é que eu, ao fim de uns anos, também já achava que não podia ir muito mais longe em Vila Verde. Quando organizamos o congresso da UNET, a conferência da UNET, da Rede de Bibliotecas Modelo da Unesco, em Vila Verde, estiveram vários colegas espanhóis, entre eles o Jerónimo Martínez González, que era na altura o diretor da Biblioteca de Andaluzia, que um dia me perguntou, mas então lá porque é que não fazes um doutoramento? Eu disse, eu nem mestrado tenho, e nem sequer há doutoramentos em Portugal. E diz-me, mas há em Espanha e há em Granada, e podes perfeitamente fazer lá, não precisas de ter mestrado antes, candidatas-te com a tua licenciatura e com a tua pós-graduação e logo vês. E eu, olhem, candidatei-me ao doutoramento em Granada, candidatei-me simultaneamente, porque senão não podia ir, a uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Calhou no bom tempo, calhou na boa altura, não sei. Sei que entrei em Granada com a bolsa. E para mim, tive o que me pareceu um milagre, que foi pagarem para estudar. Durante 4 anos, eu frequentei aulas, eu tive 2 anos de parte curricular e aprendi o que nunca tinha aprendido em Portugal, porque Granada, reparem que foi em Granada que nasceu a Cimago, foi com o Félix de Moya Anegon, que nasceu a Cimago e com a sua equipa. E o Félix foi depois o meu orientador, ele e o Jerónimo Martínez, mas foi ele o principal. E eu aprendi tecnologia como nunca tinha aprendido em Portugal, e nem eu em Portugal na Faculdade de Letras aprendi computadores praticamente no quadro, porque não tínhamos computadores para todos, e o João Emanuel, grande professor, mas mesmo grande professor, conseguia ensinar-nos fazendo desenhos no quadro. E pronto, lá passei estes 4 anos a ir com muita frequência a Granada, a ir às aulas, a fazer os trabalhos das disciplinas, a fazer depois a tesina, e tudo num tempo recorde de 4 anos, que era o que eu tinha de bolsa, e a fazer depois no ano final a concluir a tese de doutoramento, que foi também sobre um tema que em Portugal não era falado. Na altura havia 24 sítios web, 24 sites de bibliotecas públicas em Portugal. E eu estudei os serviços web das bibliotecas públicas em Portugal e Espanha, e o papel que é sempre o meu tema, sempre, todo este tempo, o papel das bibliotecas públicas na democracia. Qual é a importância das bibliotecas públicas para a democracia? Qual é a relação das bibliotecas com a democracia? Como é que se avalia uma democracia olhando para as suas bibliotecas? E, portanto, esse foi o meu mote, foram as bibliotecas e a democracia. A parte prática da investigação foi sobre, então, como é que estavam as bibliotecas a usar, a aplicar, a entender a tecnologia. E pronto, foi essa a minha tese. Ainda estava a fazer o doutoramento, comecei a dar umas aulas num curso que tinha acabado de ser criado, a pós-graduação em Ciências Documentais, numa universidade privada, que é a Universidade Portucalense. Lá dei algumas aulas até 2003, 2002, perdão, 2003, 2002 acabei o doutoramento. Acabei o doutoramento, a tese em fevereiro de 2013, entreguei-a, defendi em julho, mas em fevereiro comecei a trabalhar na Portucalense, a Recibos Verdes, arriscando, sempre de licença sem vencimento do meu município de Vila Verde, que felizmente me esperou, aguardou por mim até hoje. Comecei a dar aulas na pós-graduação, depois fiz o doutoramento, consegui trazer para a Portucalense o doutoramento em documentação da Universidade de Granada, que o outorgava, mas os professores vinham dar as aulas ao Porto, e a Clarice foi uma das mais brilhantes alunas daquele curso, não foi, Clarice? Para além da pós-graduação, depois desafiaram-me a criar um mestrado em Educação e Bibliotecas,
porque estava em grande desenvolvimento a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, era preciso formar os professores bibliotecários e criou-se um mestrado que formava professores para gerir bibliotecas, para pensarem as bibliotecas, para definirem políticas de bibliotecas escolares. Entretanto, também criei um mestrado em Ciência da Informação, fui professora das pós-graduações, dos mestrados, das licenciaturas, sempre na área das literacias da informação, das fontes de informação. Em 2004, fui nomeada pelo reitor diretora da Biblioteca da Portucalense e aí foi toda uma nova aprendizagem. E durante muitos anos foi muito divertido e muito duro, porque tive que aprender muitas coisas novas, começando, bem, eu venho das públicas, conheço as escolares e agora as universidades, os estabelecimentos de ensino superior. Como é que funcionam, a diferença no grau de autonomia, por exemplo, nas aquisições, como é que isso se controla, a relação com os professores, todo um novo mundo. Eu peguei numa biblioteca tradicional, pequena, e eu acho, perdoem-me a modéstia, mas eu acho que transformei uma pequena biblioteca de uma pequena universidade privada numa biblioteca que pede messas a qualquer grande biblioteca universitária, porque tem todos os mesmos serviços. Nós criamos rapidamente o repositório institucional, nós conseguimos também, ao fim de alguns anos, um mandato para o depósito no repositório. Eu aprendi bibliometria, cedo comecei a fazer estudos e relatórios bibliométricos, tornei-me gestora de ciência do principal centro de investigação da universidade, que é o Instituto Jurídico, e gestora de ciência para toda a universidade, em nome da biblioteca, não em meu nome próprio, com companheiras, com colegas de trabalho, que muito se esforçaram. Nós conseguimos parametrizar em casa o COA e substituir o DocBase pelo magnífico COA. Fizemos muita formação, não só para os alunos, claro, desde consegui ter uma disciplina de literacia da informação que cobria todas as licenciaturas, os primeiros anos das licenciaturas. Chamava-se Oficina de Língua Portuguesa, mas era, na verdade, aprendizagem em literacias digitais e da informação, mas também fazíamos workshops para os docentes, para os investigadores, para aprenderem a usar o Sherpa Romeu, para aprenderem a identificar revistas predadoras, para aprenderem a identificar, a organizar os trabalhos de investigação, a fazer citações, a construir bibliografias, a pesquisar, a recuperar informação na BEON, nas boas bases de dados, a usar a Web of Science, por aí fora. Acho que fizemos um grande trabalho e tive a sorte de deixar lá quem o está a continuar com certamente muita mais qualidade do que eu. Porque eu, como de costume, cheguei a uma altura que me cansei. E mesmo assim, passei muitos anos na Portucalense. Entre o ano em que comecei, ainda colaboradora, e o ano em que acabei foram 18 anos. Foram 14 anos de direção da biblioteca, 14 anos de docência, de orientação de mestrados, de doutoramentos, e tivemos sucesso nos mestrados, porque temos muitos resultados, tivemos muitas teses de mestrado concluídas, e há muita gente que aprendeu connosco e que aprendeu com muito bons professores, que eu procurei que do Porto, e às vezes de fora, viessem as pessoas em quem eu confiava e as pessoas que eu... E fui até limitada, a certa altura, porque era obrigada a escolher doutorados. E havia poucos doutorados na nossa área, e tive que deixar de fora algumas pessoas que eu gostaria muito que tivessem continuado como nossas professoras, porque a experiência da prática e o pensamento não são exclusivos dos doutoramentos. Aliás, às vezes nem sempre isso acontece. Entretanto, eu fiquei mais velha, não é? E aquela pessoa que fazia 1000 quilómetros de Braga a Granada, ou que regressava de Granada e ia fresca buscar o filho à casa da irmã, que eu tinha um filho que ficava aqui uma semana, 10 dias em casa da minha irmã, enquanto eu estudava em Granada, aquela pessoa que varava noites, que fazia diretas, que podia com o mundo todo às costas, começou a ficar cansada e com doenças daquelas crónicas e tal, farta de andar de carro,
de um lado para o outro, farta da autoestrada, com muita vontade de viver na aldeia. Tive um desafio para ir trabalhar para Mangualde, que me correu muito mal. Nesse desafio eu regressei a Vila Verde, pedi ao Presidente da Câmara que me disse venha e fique, não se vai embora, e assim me disse também a Vereadora da Cultura, que me deixou muito contente na altura, mas eu queria me ir embora mesmo. Mas pronto, o desafio correu mal, porque as coisas muitas vezes na vida correm-nos mal, não correm sempre bem. Às vezes somos muito felizes, outras vezes temos grandes desgostos e continuamos a lutar e continuamos por aquilo em que acreditamos e a lutar para viver e para viver o melhor possível dentro desta desgraça que é o mundo. E foi assim. Fiquei em Vila Verde. E tive ocasião de criar, de estar lá precisamente para organizar o polo da biblioteca que eu sonhava organizar quando lá estive e que não consegui, que era o polo de Prado da Biblioteca Municipal, na escola, que agora já era a antiga escola primária, completamente no centro da vila. Lá está o polo de Prado, é o primeiro polo da Biblioteca Municipal. E depois acabei por voltar para a biblioteca, para o centro, para coordenar a biblioteca, que estava muito destruída, e eu percebi com dor que é muito mais difícil reconstruir o que foi destruído do que construir de novo. Encontrei uma biblioteca desfeita, sem utilizadores, sem atividade, sem animação, sem ânimo, com as pessoas envelhecidas, sem formação, sem atualização da formação, elas que eram uma equipa de luxo a que trabalhava na Biblioteca Municipal. A maior, 3, 4 pessoas tinham sido embora para outros serviços da Câmara por não aguentarem estar ali. Outras pessoas que lá tinham passado de qualidade também tinham entrado e saído. E agora com uma equipa reduzida, investindo outra vez na formação, na coordenação e no trabalho em equipa, no trabalho em conjunto, estamos a fazer renascer a biblioteca. Estamos a fazer comunidade outra vez, estamos a procurar criar comunidades e a tentar que a biblioteca esteja também mais uma vez ao serviço de uma democracia que queríamos cada vez mais participativa e que cada vez mais contribuísse para a aprendizagem das pessoas, para que elas se tornem tenham mais capital social, mais capital intelectual numa terra onde tudo continua a falhar, por mais que tenham passado muitos anos e que a democracia se tenha desenvolvido e que tenha havido muitos investimentos. E continua a haver pessoas magníficas naquela terra, naquele concelho. Continua a haver pessoas magníficas em toda a região onde eu vim trabalhar, porque eu depois vim entrar numa nova rede de bibliotecas, que é a rede da Comunidade Intermunicipal do Cávado, que é uma das redes que em boa hora a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas resolveu promover, descentralizando e contribuindo para que as bibliotecas comunicassem mais, trabalhassem em comum, trabalhassem em conjunto, em escalas menores do que a escala nacional, a partir da qual isso é impossível hoje em dia acontecer. E eu encontrei uma equipa maravilhosa na rede de bibliotecas do Cávado. E eu estou a ver aqui a Anabela Costa de Amares, que ela sabe que é uma das minhas bibliotecárias preferidas, e a Sandra Rodrigues em Terras de Bouro, e a Aida Alves, que fantasticamente gera a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva em Braga, e o Vítor Pinho, o meu velho amigo de Barcelos, que entretanto se reformou e lá está em sua substituição, no seu lugar, a fantástica Ana Paula Brito, que já há muitos anos também vinha trabalhando na frente da biblioteca, e a minha também velha companheira, desde os tempos de Famalicão, Luísa Leite em Esposende, agora acompanhada pela Margarida Capitão, e eu tenho que dizer estes nomes porque são as minhas companheiras nos novos grandes projetos que a gente está a fazer. E vamos sair, vamos fechar este ano, com a Biblioteca Digital do Cávado, chamada Aqualibre,
em funcionamento. E ora, isso é dessas coisas que eu gosto, de fazermos coisas em coletivo. Ao nosso nível mais pequeno, ao nível maior, trabalharmos em conjunto e criarmos comunidades. É para isso que servem as bibliotecas públicas e já perceberam que de toda a vida que eu tive, é esta a minha paixão. E a BAD, não é? Eu devia falar da BAD, a Paula disse-me que era para falar da BAD. Eu fui, ao contrário do que a Paula disse, e vou dizer isto muito rapidamente, tornei-me sócia da BAD de tarde, porque eu era muito rebelde. Eu detesto instituições. Pronto, funciono dentro de instituições, habituei-me, cresci, funciono bem. Mas foi difícil, foi um crescimento difícil. E para mim, quando eu era uma bibliotecária mais nova, e apesar de ter um irmão que estava quase nos fundadores da BAD, apesar da Maria José Moura, que era assim uma espécie de amiga da família, não é? Porque ser uma fundadora da BAD, e eu achava a BAD muito institucional, não gostava. Então recusava-me a ser sócia da BAD, mas colaborava. Eu ia aos congressos, eu moderava sessões nos congressos, nos colóquios, eu participava na formação, participava em tudo. Depois ninguém acreditava que eu não era sócia da BAD, mas não era. O meu irmão fez não sei quantas propostas de sócia que eu não assinava. Pronto, finalmente, lá por meados dos anos 2000, decidi-me e a partir de 2008 comecei a participar como membro dos órgãos diretivos da BAD Norte, da Delegação Regional do Norte. Participei também logo rapidamente no grupo de trabalho das bibliotecas públicas e tenho o orgulho de ter participado no grupo que criou o programa Somos Bibliotecas, que pode não ter tido o sucesso que a gente queria, mas é um bom programa e um bom manifesto que nós fizemos, e temos um belo site que vocês devem todos consultar se não conhecem. E agora estou também muito a gosto com a Zélia, a Maria João Sampaio e todos os outros colegas que estão no grupo de trabalho das bibliotecas públicas. Estou também na comissão editorial e já estou também há bastantes anos, porque eu gosto muito da edição, porque na Portucalense também pude trabalhar na edição científica e criei as normas para as revistas científicas e criei um gabinete editorial e tenho conhecimentos que eu sei que ajudam. Portanto, entre a BAD Norte, o Grupo de Trabalho das Bibliotecas Públicas, a Comissão Editorial, tenho suficientes paixões para não me fartar da BAD, sobretudo desde que esta nova direção tomou posse. E tenho que o dizer, porque eu, quando não gosto muito de trabalhar, vou-me desligando, vou-me indo embora, vou ficando caladinha, vou-me remetendo à minha vida privada, que também eu gosto, tenho netos, gosto muito dos meus netos, também gosto de catalogar. Agora, este grupo da BAD, e eu acho que é dirigido pela Ana Alves Pereira, a gente deve sempre dizer quem dirige, porque quem dirige consegue congregar os esforços, mas por muitas outras pessoas maravilhosas. Como a gente aqui no Norte é dirigida pela Paula Moura, que eu quero sempre que seja a minha chefinha aqui no Norte, enquanto eu cá estiver. É partilha, é comunidade, é ouvir os outros, é comunicar. E assim é que a gente faz bibliotecas. E por isso, também por enquanto, ainda não estou farta de Vila Verde e estou muito longe de estar farta desta grande BAD e espero ajudar a trazer mais sócios e a que mais jovens bibliotecários queiram vir estar connosco.